Aqui na Foster Metro Quadrado, a gente acredita que cada metro quadrado tem um porquê. E hoje a gente está com um convidado especial, que é o Leonardo da Luz, corretor, que acredita que vender o mercado imobiliário não é somente vender imóveis, é Exato. realmente ajudar as pessoas a viverem o extraordinário. Me conta um pouquinho mais, Léo, o que seria isso na prática? O que é ajudar as pessoas a viver o extraordinário através do mercado imobiliário? Perfeito. Eu acredito que eu posso me considerar a prova viva disso, né? Eu vim de transição de carreira também, sempre trabalhei com varejo na área de confecção, né? E o mercado imobiliário me abraçou lá atrás, né? Eu tinha um sonho muito grande e foi engraçado porque de diversas fases da minha vida, eu acho que o mercado foi o que mais transformou assim, a minha visão de mundo, né? Eu estava uma vez com alguns amigos na praia e naquela época eu tinha dado all-in, né? Pra você ter uma noção, eu tinha ido vender sanduíche e suco natural na praia, olha que loucura. Ou seja, tinha uma veia empreendedora ali já desde cedo. Tinha uma vontade muito grande, mas essa abundância que eu via do mercado ainda não tinha presenciado na minha vida, né? E eu tava na praia com alguns amigos e eu olhei pra cima, assim, né? E vi alguns prédios até aqui em Balneário Camboriú e eu fiz uma pergunta pra Deus, falei assim, por que não eu? Muito bom. E dali eu entrei numa mentoria de um dos maiores players do mercado imobiliário no Brasil, né? Ele me presenteou com um curso de corretagem mesmo. Ou seja, tu já entrou no mercado imobiliário com uma pessoa te dando um aval, realmente te ajudando a entrar. Legal. Eu entrei... a gente brinca que existe a pessoa que come a papinha e a que já vai para comida um pouco mais sólida. Eu entrei muito novo, né? Eu era um dos mais novos da sala, e para mim foi uma experiência muito legal, porque toda aquela bagagem de mercado não tinha, então eu não tinha nenhum vício, né? Porque a dificuldade hoje no mercado imobiliário é esses vícios que nós temos da profissão. E lá eu cheguei desprendido de tudo isso, né? E eu tinha um sonho muito grande de vencer no mercado imobiliário. E poder transformar a minha vida é um reflexo que eu posso fazer com outras pessoas também. E pensa que quando se fala, igual vocês falaram da Foster metro quadrado, né? Quando a gente fala do mercado imobiliário, é impossível a gente não falar sobre o metro quadrado, né? Sim. E a gente faz uma análise muito breve do que é o nosso mercado aqui do litoral. Porque hoje você paga em média 10% do valor do imóvel por ano, né? Sendo que a valorização média da nossa região dá em média 20%. Então, a cada ano você paga 10% do imóvel, 20% volta para ti. Então, essa valorização de metro quadrado dá a possibilidade daquela pessoa que tinha só 60 mil de entrada ter um patrimônio milionário. Então, e já valorizar para ter outros ganhos em si. Exatamente. É isso que geralmente você fala de viver o extraordinário. Exatamente. Porque tu vê que a partícula de vontade de entrar no mercado imobiliário, tu não precisa ter o valor total do imóvel. Sim. Essa fração faz com que o extraordinário aconteça, porque além de você pagar pouco, você pega toda a valorização que a região entrega, então dá acesso, né? Eu vejo que o mercado imobiliário nosso proporciona extraordinário justamente por causa disso, porque ele dá a voz a uma pessoa poder falar assim, eu sou investidor agora. Muito bom. E deixa eu te perguntar, tu citou para mim que hoje você é um corretor muito mais digital do que somente presencial. O que seria isso? Qual é a diferença dos dois? O que seria esse corretor mais digital? Como que ele pode ser na prática? Essa é uma boa pergunta, né? E até um tema que nós era muito polarizado dentro da sala, a gente falava, o mercado imobiliário convencional morreu, né? Porque aquela dependência da porta, você depende de um sistema muito arcaico ainda, né? Que é o comum hoje, né? Mas eu, na convivência que eu tenho com pessoas do mercado imobiliário, eu não vejo... eu vejo poucas pessoas ainda tão atraídas pelo digital, Exatamente. Digamos assim, né? Por realmente se posicionar, por trazer seu conteúdo, por mostrar o que faz ali. Como que vocês conseguem fazer isso na prática, né? Como é que é essa diferenciação do digital mesmo? Perfeito. Grande parte dos profissionais, não só na parte da corretagem, eles querem vender para o concorrente deles e não para o cliente. Sim, né? Muitos dos conteúdos é isso que a gente vê, exatamente. Então você vê que é uma concorrência de posicionamento para o teu concorrente e não para o teu cliente. E dentro do mercado imobiliário nós aprendemos a vender para o peixe e não para o pescador. Então nós aprendemos com o cliente o que ele gosta de comer, o que ele gosta de consumir, o que ele gosta de morar, né? Então vem para dentro da nossa região algo peculiar nosso aqui, que é extraordinário, porque nem tudo que se coloca na internet vende com facilidade. Tu precisa entender quem que é o público para isso. Perfeito. Né? E se percebe muito que a região... Hoje eu atuo muito em Porto Belo e Itapema, que é um dos metros quadrados que tem mais valorizado no Brasil também, assim, seguidas de Balneário Camboriú. Só que existe uma cultura muito grande lá de imóveis mais compactos.
Sim. né? E tu pega hoje o Brasil como um todo, o poder de consumo, a cada 10 imóveis vendidos, 8 são até 70 metros quadrados com uma vaga. Então, além de tu se posicionar, tu se posiciona com aquilo que as pessoas querem comprar. Então, vocês trazem para o digital essa essência do que realmente o cliente de vocês querem. Exato. Essa é a diferença Exatamente. de ser um corretor mais digital ou menos, basicamente. Também. E a questão de facilitar o acesso mesmo, porque hoje grande parte da nossa carteira de clientes está fora do país. Né? E maioria brasileiros que moram fora. E com a conversão da moeda, a gente até brinca que o Brasil está em promoção. Né? Porque... Muito bom o termo. Porque ele tá lá, né? E nem sempre é uma pessoa muito bem estruturada na parte educacional, né? Às vezes a pessoa foi trabalhar na obra, foi trabalhar como jardineiro, como limpador de piscina, caminhoneiro, acontece. Muitas mulheres caminhoneiras também, tem um grupo gigante de mulheres caminhoneiras nos Estados Unidos que compram um imóvel conosco aqui, porque a conversão da moeda faz sentido para elas terem um imóvel aqui e de repente lá fica um pouco mais inviável, né? Ô Léo, e conta pra gente, como que vocês fazem essa captação desses clientes lá? Isso é feito, né, através do teu posicionamento? Como é que vocês fazem isso? Porque eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de muitos corretores, né? Todo mundo quer vender para quem tá fora, porque é lindo, né? Se a gente analisar, tu acaba ajudando as pessoas a investirem em algo sólido aqui, porque ela vai investir num apartamento de qualidade ou para aposentadoria dela ou para fazer mais renda, né? Só que eu acredito que a maioria dos corretores tem essa dificuldade do como chegar lá, né? Como é que vocês fazem isso? Em grande maioria, o tráfego pago é o que nós mais utilizamos hoje, né? Entender as regiões nossas de alcance. Até é engraçado porque a gente acaba tendo mais conversas do que se posicionar no digital, de para onde nós vamos enviar nossa oferta, do que próprio se preocupar qual oferta nós vamos enviar. Sim, porque é engraçado porque aqui na praia tudo que se põe a vender vende, né? Todo mundo quer vir pra praia, né? Sim. Um grande sonho ainda nosso. Mais aqui, que é uma maravilha, né? A Costa Esmeralda é linda, né? A gente, quem vem pra cá se apaixona, não tem como ser diferente, né? É muito legal. E até recentemente nós tivemos um estudo muito especial dentro da plataforma do Airbnb, que nós ficamos em 2021 e 2022 na 6ª posição mundial com a maior tendência de procura para imóveis de temporada. Então, o pessoal pesquisando lá, nós ficamos na 6ª posição mundial, né? Que legal. E é legal que dentro da plataforma também, aqui na nossa região de Bombinhas, que é vizinha nossa, nós temos, pense comigo, tem 39 praias, 19 delas preservadas e 5 com bandeira azul, que é uma certificação internacional de qualidade de praia. Hoje no Brasil só existem 2 regiões que não tem baixa temporada na plataforma. Uma delas é Gramado, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que é um espetáculo, né? E a outra é Bombinhas, aqui vizinha de Itapevi, Porto Belo. Olha só, então, não sabia. O Airbnb faz essa propaganda para nós também. E vocês acabam se beneficiando disso, né? A gente pega essa informação, joga para fora e as pessoas, opa, tem gente procurando aquele lugar. Então vale a pena colocar meu dinheiro lá. É a mesma coisa que barbearia vazia. Ninguém entra, né? Fica tudo meio ressabiado, né? Não, a mesma coisa quando tu vai comer em alguma coisa que tem várias opções de lugares, né? Tu não vai na que a fila tá muito pequena ou não tem ninguém. Exatamente. Tu tende a ir nas outras, Exato. né? O nosso mercado tem feito isso, né? O próprio corretor tem favorecido o mercado em si, porque ele divulga tanto a região que traz mais visibilidade. E visibilidade traz mais investidores. Isso é muito legal. Ô Léo, e hoje, né, atuando nesses clientes para fora, nesses clientes, né, realmente fazendo essa captação mais para quem mora fora. E para quem está aqui, como é que é esse processo? Vocês conseguem alcançar, vocês conseguem mostrar o diferencial até para quem mora no Brasil também? Ou isso já é um pouco mais difícil no mercado que tu atua? Perfeito. Nós temos algumas regiões predominantes de compra em Santa Catarina, né? Mais focado em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São a nossa predominância de turismo para cá. E agora o público argentino, mas eu considero no Brasil, né? Mas a nossa região em si, tanto é que semana passada eu tive um cliente de Joinville, que é vizinho nosso. E é muito mais fácil ele consumir outras praias, como Barra Velha ou, né, outras regiões como Pissarras. E ele optou por comprar conosco pelas facilidades que a nossa região entrega. Porque aqui, como nós temos essa facilidade de envolver somente a construtora e não o banco, tu reduz uma burocracia muito grande. Porque nem todo mundo quer mostrar quanto tu ganha, ter que... Não quer entrar no financiamento, pagar juros, né, e etc e tal. E aqui, como você faz direto com a construtora, com documentos mais simples, facilita esse acesso, né? Sim. E como os imóveis menores te dão essa facilidade no preço, tu consegue diversificar em várias frentes, né? Então, seja o pessoal do agro, seja outras frentes. Outras pessoas, né? E
Entrando um pouquinho ali na tua parte do teu posicionamento, que tu traz nas tuas redes sociais, me chama a atenção que quando a gente bate o olho no teu perfil, é um perfil muito família, é um perfil que traz um tom muito humanizado, né? Hoje, você acha que esse teu posicionamento, ele impacta nos teus clientes? Ele impacta na confiança que as pessoas têm para comprar de ti? Como é que é isso? Até entre os amigos nós brincamos que eu coloco a foto delas, que elas são muito mais bonitas do que eu, né? Entre amigos, né? E me ajuda bastante nessa questão, porque até no posicionamento digital, tu não se posiciona para todo mundo. Não é todo Sim. mundo que compra o que você gostaria de vender. Eu entendi quem é o meu cliente. São pessoas casadas, com até 2 filhos, então eu entendi que esse tipo de pessoa consome esse tipo de conteúdo também. Então, quando eu trago a minha família para os negócios, eu mostro isso aqui é de confiança. Ou seja, isso é tudo estratégico mesmo, Também. não é simplesmente porque é aquilo lá, A né? minha esposa, ela é muito introspectiva, então para ela é um desafio muito grande, até mais do que para mim. Então, É que você é super introspectivo, né? Bem quietinho na sua, Difícil, né? Muito difícil, Mas esse posicionamento nosso no digital, justamente é para falar com esse público, né? Pessoas com uma família mesmo que reduzida, mas que tenham essa sensibilidade de que nós estamos falando com alguém parecido conosco. E nós sempre gostamos de comprar com alguém parecido conosco. Sim. Pode ver que um grupo de amigos, um ou outro vai ter alguma coisa repetida ali que o outro também tem. Então, nós chamamos de lookalike, né? Dentro da plataforma digital nossa em si, que é alguém parecido comigo. Então, eu tento me posicionar de uma maneira que o meu cliente também viva dessa forma. Né? E o que tu considera, se fosse para pegar 3 atitudes que tu tem que transformam essa venda para que ela seja mais parecida contigo e tu consiga realmente alcançar o público que você quer? Quais são as 3 atitudes que você toma? Vamos lá. A energia é algo que eu nunca vou negociar, né? Eu sou uma pessoa com uma energia muito boa, assim, de eu preciso fazer acontecer. Indiferente se vai ser aqui ou lá, né? Vai acontecer. Então eu busco trazer essas coisas boas para que de fato seja um posicionamento mais feliz. As pessoas buscam praia porque realmente lembra da temporada, lembra do verão. Praia lembram coisas boas, né? Então. Férias, caipirinha, né? Beira da praia. Todo mundo sujo de areia. Uma delícia, né? O carro nunca para limpo. Então, isso aí. Eu tento remeter a essa lembrança, né? Às vezes parece um pouco desorganizado em algumas coisas, mas é estratégico, né? Às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô lá, mas a praia traz isso. Uma loucura. Você almoça em qualquer lugar, às vezes, quando você tá passeando, você, de repente, vai num ambiente como um shopping mais à vontade. Então, eu tento trazer isso. Sem estar tão arrumado, né? Exato. Um pouco mais de simplicidade também, porque realmente é essa energia da praia, né? Exato. E eu tento trabalhar com aquilo que as pessoas compram mesmo, né? Então, o meu posicionamento tá muito caracterizado naquilo que existe saída mesmo. Então, a questão de lugares que eu frequento é compatível com um cliente que vai vir para cá e vai entender que isso aqui também é acessível para ele. Esse seria um segundo ponto, então. Frequentar lugares estratégicos também que os teus futuros clientes frequentam. Exatamente. Porque não só a questão do investimento em si, mas todo o contexto. Para que ele entenda que a região não entrega só imóvel. Porque às vezes nós ficamos tão fundamentados em falar só do mercado imobiliário que tu esquece do entorno, né? Que te entrega mais coisas. Isso faz parte de uma estratégia que eu busco também trazer, né? Que é... Inclusive, eu noto que aqui, como na nossa região tem bastante corretor, tem bastante empreendimentos e tudo mais, eu noto que às vezes as pessoas elas vendem só o metro quadrado, né? Metro quadrado, tem uma suíte, tem 2, tem banheiro de tal tamanho, tem uma garagem, tem 2, é isso. E esquecem de focar realmente no lado mais humano, no que vai vender para o cliente, né? Como que tu conseguiria... realmente, não fazer um pitch de vendas, né? Mas como que tu conseguiria fazer essa venda nesse sentido para se destacar e não ser só vender 1 metro quadrado? Perfeito. O principal ponto do mercado imobiliário é a localização, né? A principal coisa que é inegociável hoje é a questão da localização. Então, já é o primeiro ponto positivo. Quando eu trago para ele esse cenário de localização, eu posso entregar 1 metro quadrado mais barato para ele a 1 quilômetro do mar. Ou uma oportunidade de negócio a 300 metros da praia. Então muda até esse cenário. Se ele colocar os dois, ele não vai conseguir comparar preço, porque não tem como definir metro quadrado de localização estratégica, né? Eu busco também, eu acho que é uma coisa especial da nossa região, a questão do lazer, né?
quando tu traz esse lazer, eu, por exemplo, eu consumo muito mais a área do lazer do nosso prédio do que a praia. Eu ia perguntar, o lazer em que sentido, né? O lazer do empreendimento mesmo do que a praia, do que o ar livre, digamos. Exatamente. Até nós moramos num prédio ali em Itapema, próximo do Morretes ali. Ele tinha um grupo do condomínio, um monte de velhinho. Eles se ligavam no interfone para jogar sinuca todo domingo à tarde. Maravilha, né? É tipo aquela bocha, aquele bingo, era eles na sinuca do prédio. Então, isso gera muito conforto e na prática isso tem valorização. Né? Esse dia nós fomos numa visita com um cliente, diferentes padrões. Esse era um pouco mais contemporâneo, só que tinha muito uso. Tudo que tu olhava no lazer tinha uso. E outros que ele tinha visitado era um pouco mais neoclássico. Mais madeira, mais a estética era linda, mas o uso em si era limitado. E eu falei para ele, alto padrão é isso aqui, que tu consegue colocar a tua família e que todos se sintam à vontade. Não só que você olhe e se sinta confortável, mas que tu coloque a tua família e cada um se sinta representado dentro dessa área aqui. Então, quando eu trago essa venda, eu falo disso pro cliente também. Não adianta só você falar do empreendimento em metro quadrado se tu não entrega um lazer proporcional a isso, né? Então, também tem. Que isso é o que vai conectar, isso é o que vai realmente vender e fazer o cliente confiar cada vez mais em ti, né? Porque aí ele vai comprar depois ele, de repente, compra outro, vai indicar para uma outra pessoa, porque realmente tu atendeu as necessidades dele, né? Acho que esse é um dos pontos. As pessoas vêm procurando a razão no investimento, né? Elas vêm muito racionais, muito secas, né? E depois que tu aprende que as pessoas elas compram pelos motivos delas e não pelo nosso, tu entende que a venda é 100% emocional. Então, quando tu traz o lazer, a comparação de região, o que aquela região entrega para a família dela e não só para todos os clientes, tem produto que para ti faz muito sentido, para mim não. Por exemplo, o Espaço Beauty dentro do empreendimento para ti é excelente, para mim não faz diferença nenhuma. Porque o homem faz cabelo uma vez no mês, né? Sim, o homem não, né? Não ia fazer sentido. Então, essa questão é mais personalizada mesmo. A questão do metro quadrado, eu tento trazer comparativos para o cliente também. Eu tenho todo o lançamento, eu trabalho muito com pré-lançamento. Né? Então, antes do mercado ter acesso, eu faço uma tabela. Vocês têm um acesso privilegiado, né? Esse cuidado de lidar com os donos de construtora, não por ego, não por vaidade, mas por cuidado mesmo, de chegar antes do mercado deles, servindo eles. Por exemplo, nós no dia do corretor, nós não recebemos presente, nós levamos o presente. Sim. Então, quando precisa lançar um prédio, nós estamos à frente. E quando eu faço isso, eu crio um material para o meu cliente e eu mostro, ó, desse empreendimento que você está comprando agora, eu tenho esses concorrentes aqui. De todos esses aqui, os pontos positivos do nosso é esse. E eu também falo para ele, ó, e os nossos pontos negativos são esses também. Dentro da tua consideração de tudo que nós trouxemos, faz sentido esse ou algum dos nossos concorrentes em volta? Então, a gente traz essa comparação do mercado também. E aí vocês negociam uma certa exclusividade também, dependendo do negócio em si? Sim. Em tese, né, o comum hoje no mercado imobiliário é 10% de entrada, assim, no pré-lançamento e o saldo em 100 vezes. Quando nós pegamos essa condição inicial, além de nós pegarmos com preço reduzido de mercado antes do lançamento do prédio, né, que acaba sendo mais custoso até para a construtora, nós pegamos ali em média a 7% de entrada e saldo em 120 vezes. Então, para o investidor, ele acaba pagando muito pouco do imóvel até a entrega. Sim. Então, quem paga o saldo para ele é o inquilino. Então, faz muito sentido ele ter esse investimento, né? Querendo ou não. Exato. Ele acessa antes, paga mais barato e de maneira mais flexível também, né? Se eu fosse uma pessoa que quisesse comprar um imóvel hoje, tá? Opa. Estou aqui, virei uma cliente, uma futura cliente potencial. Quais são as 3 perguntas mais importantes que tu faria para mim? Vamos lá. O principal que nós trazemos para o cliente é em relação à expectativa ideal de orçamento, né? Tá. Para que não seja o que eu quero vender para ele, mas o que ele consegue dar conta comprar, mesmo, né? Porque normalmente nós compramos um pouquinho mais caro do que a gente pode, normalmente, por causa da parte visual. É que dependendo do nível de emoção que se tem, acaba às vezes querendo um pouquinho mais do que às vezes é o ideal, digamos, num primeiro momento, Exatamente. Né? E quando se fala de um primeiro investidor, nós pegamos sempre um cenário de um mercado um pouco mais conservador, pegar imóveis um pouco mais em conta para ele menores, para que ele sinta de fato o mercado, então ele consiga migrar dentro desse mercado. Então, eu sempre busco perguntar para o investidor qual nível de compreensão ele tem do mercado. Se é um primeiro contato ou se ele já avalia o mercado com o tempo, né? Então, isso difere até ao tipo de produto que nós vamos trabalhar junto. Porque ele vai sentindo o mercado e vai desenvolvendo, né? E a outra pergunta que a gente sempre traz, o foco principal dele seria para que o inquilino pague o imóvel para ele, ou se o interesse maior dele seria revender com a valorização esse imóvel. Porque muda até o formato de pagamento que nós vamos fazer de acordo com a expectativa dele, né? Tá, então, perfeito. Ou seja, bem mais focado no investimento mesmo. Exato. Né? Em comprar aquele imóvel para um futuro investimento. Basicamente é isso. Porque morar em si, todos nós queremos, mas que
todo mundo quer fazer um bom negócio. Mesmo que tu queira morar, tu quer sair na vantagem com alguma coisa, né? Sim. Seja comprar um celular ou até, né, qualquer coisa que nós vamos buscar, a gente busca pelo menos uma vantagem naquilo. Então, a oportunidade de negócio também serve para aquele que quer morar. Porque ele já entendeu que é um bom investimento. Então, caso ele precise e de repente se aperta no caminho, ele tem essa facilidade de liquidez. Ele também pode, sim, conseguir vender, enfim, né, alugar e coisas nesse sentido. Ô, Léo, e tu já falou agora no comecinho, como que tu realmente começou, né, no mercado imobiliário, mas qual é a tua história de conexão? Vamos lá, quando que tu entendeu que tu queria realmente ser corretor? Teve um momento específico? Como é que foi essa virada? Famosa Netflix, né? Nós temos algumas séries lá. As séries lá, né? Tipo, Gossip Girl, né? E tu vê a vida do extraordinário, fica, nossa, é isso aqui, acertei. E nós achamos que é o caminho fácil, né? Mas a perspectiva que eu tive do mercado é justamente por morar em Balneário Camboriú, tu convive com muitos corretores. A gente brinca que a cada quadra existem 5 imobiliárias, então é inevitável tu conhecer outras pessoas do ramo também. E tu vê que a facilidade de vender uma camiseta na parte da confecção e um apartamento é o mesmo capricho, o mesmo cuidado de se preocupar com aquilo que a pessoa vai se sentir bem fazendo ou usando, eu transferi para o mercado, né? Claro que pelos ganhos ilimitáveis, porque aqui o mercado é extraordinário em relação aos recebíveis também, né? Sim. Quando a gente entende o veio do mercado, aquilo que mais performa, existe uma recorrência muito grande de venda também, né? Eu estava debruçado de uma grande operação antes de virar autônomo, né? E hoje, sozinho, nós temos vivenciado um resultado muito assertivo justamente por causa disso. De ter entendido lá atrás o que o mercado tem fornecido e o que o cliente tem buscado, né? E para mim, esse convívio me trouxe essa comparação. Todo mundo fala, não se compare, mas a gente acaba se comparando. A gente acaba se comparando, não tem como. Tu leva em consideração o carro do vizinho, a camiseta dele, o tênis bonito dele, o relógio. Mas eu até acho que essa questão de comparação, não é que a gente não pode se comparar, porque se a gente não se comparar, a gente também não evolui, querendo ou não. A gente só não pode se paralisar por causa da comparação. Exatamente. Eu acho que esse é um dos pontos que tem que levar em consideração, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a se comparar com uma pessoa melhor, a gente busca evoluir, a gente busca estar mais perto daquilo, né? Então, faz sentido. E é legal trazer essa lembrança, porque até dentro da estrutura nós sempre falávamos, para tu acessar um novo ambiente só existem 2 formas, ou você entra pagando ou servindo. E como eu não conseguia pagar, eu precisei servir muito, né? Então, aonde eu ia, seja nas construtoras, nas imobiliárias, eu ia servindo com aquilo que eu tinha, né? Na época eu tinha um chimarrão, então eu levava um chimarrãozinho. Então, legal. Ali eu entrava servindo e criava uma relevância. Como eu não tinha autoridade ainda na área, eu de repente criava um ponto de interesse pelo cuidado, né? Porque a gente sempre cria uma lei de reciprocidade. Quando tu vai na casa de alguém, tu é bem tratado, tu se sente na obrigação de receber essa pessoa na sua casa. Isso. Né? Então, eu sempre tentava deixar essa primeira boa impressão. Então, não tinha muita bagagem no mercado para poder te falar agora, uma experiência gigante em vendas. Sempre gostei muito da venda em si, mas essa bagagem do mercado eu nunca tive. Mas por estar servindo essas pessoas que eram um pouco mais relevantes no mercado, eu podia ir acessando esses conhecimentos. Um pouquinho desse conhecimento, isso foi fazendo com que cada vez mais tu se apaixonasse pelo mercado imobiliário. Exatamente. E pelo retorno que ele traz, né? Eu, analisando vários mercados que a gente tem, eu vejo muito que existem, fora, é claro, tu criar uma empresa e coisas nesse sentido, existem 2 mercados que eles podem realmente transformar a vida da pessoa quando ela entra, que um deles é o mercado digital. Sim. E o outro deles é o mercado imobiliário. Se juntar os dois, tá feito, Se juntar os dois, tá maravilhoso, né? Junta os dois, é isso aí é só sucesso. Porque o potencial de escala é muito grande, né? E eu faço parte de um mastermind, que é do Wendel Carvalho, e ele fala que enriquece quem ajuda mais pessoas, né? E realmente é verdade. Quando a gente começa, realmente olha para o cliente como uma pessoa que tem uma necessidade específica e tu entrega aquilo que ela precisa sem empurrar qualquer coisa do tempo dele, mostrando as melhores opções, tu vai ajudar aquela pessoa porque ela tem aquela necessidade, né? Eu acho que se tem uma trava muito grande hoje em dia em relação a vendas, né? As pessoas têm medo de vender por um pouco de receio de estar empurrando algo, e com um corretor não é diferente, mas eu acho que quando vocês têm essa visão mais humanizada de realmente entregar o que ele precisa, mostrar todas as opções, analisar o cliente, não tem como dar errado, né? Só vai dar certo, basicamente. Léo, tem algum caso especial, uma história especial de algum cliente que tu, enfim, que te marcou,
que realmente foi algo na tua vida que tu pensou, nossa, que história legal, pude ajudar essa pessoa. Tem algum para te conseguir compartilhar com a gente? Teve alguns, na verdade, eu acho que Escolhe um. Cada cliente nosso, até minha esposa, que não é muito envolvida com o mercado, ela conhece os nomes dos meus clientes. Então, a gente tem um vínculo muito próximo, assim. Mas, em especial, né, eu tive uma cliente da rede social, que até por um comentário dela em outra página de imóveis, eu busquei, ela falei assim, opa, ninguém respondeu ela, eu vou chamar essa mulher aqui. E eu falei, de repente a oportunidade que tá buscando, eu tenho para poder te servir. O que tu tá buscando de fato? E a gente foi criando uma amizade. E ela nunca teve relevância de compra por enquanto, mas a gente criou uma estrutura de amizade tão grande. Sim. E ela começou a acompanhar o meu conteúdo, acompanhar a minha rede social, que a gente foi se aproximando, até que o dia que ela optou por vir aqui conhecer a cidade. Então ela não era daqui da região? Não, morava no Mato Grosso do Sul. Nossa, que legal. E aí ela optou por vir para cá, né? E eu levei a família dela para passear em alguns lugares. E no final, essa é a vantagem do lazer também. Eu mostrei o lazer do meu prédio para ele. Falei, ó, isso aqui é um lazer na cobertura. E deixa eu te falar, aqui na rua, já estrategicamente, aqui na rua nós temos um igualzinho esse aqui. Perfeito, isso aí. Custa só isso de entrada e só isso de parcela. Já vai com o pitch, né? Então, essa visita dela acarretou nessa venda. Tanto é que o esposo era mais reservado e ele falou, Léo, onde é que eu assino? Eu falei assim, calma, nem mandamos documentos ainda. Então, que legal. A construção que nós tivemos foi de realmente, igual tu falou, de servir antes mesmo de ter um retorno em si. Né? E criou essa lei da reciprocidade, que eles tinham interesse de fato de comprar comigo, porque eu servi eles durante todo esse tempo. Cada cliente nosso tem uma... E com certeza eles criaram, né, a confiança em ti, realmente, de tu estava oferecendo alguma coisa que era necessário para eles, né? Léo, pra gente ir pra reta final e encerrar o nosso podcast aqui, o que tu diria para uma pessoa que tá pensando em investir aqui, né? Por onde que ela começa ou quais são as palavras que tu deixaria para ela? Vamos lá. O mercado em si ele é gigante, né? Ele te dá inúmeras possibilidades. Primeira coisa é uma construtora sólida, né? Que te traga essa segurança dentro da tua compra. A outra questão também que eu trago é fazer essas perguntas ideais para um corretor credenciado, que tem a aptidão para isso, né? E trabalhe sempre dentro da tua realidade financeira, né? Se existe a possibilidade de você trabalhar dentro desse fluxo, perfeito. Né? E o nosso mercado ele te dá inúmeras possibilidades. A questão do investidor não tenha pressa, porque o nosso mercado, às vezes, ele vai te apresentar inúmeras possibilidades para amanhã, mas ele é de longo prazo. O mercado imobiliário ele sempre vai ser mais conservador, então tem um pouco de paciência também. É uma coisa que eu peço para os meus investidores, esse valor que você quer para entregar amanhã, talvez eu não tenha, mas para entregar depois de amanhã eu tenho. Então essa questão de ter um pouco mais de paciência, né? E se puder fazer um pitching aqui... Pode fazer, fique à vontade. Se tiver 50 mil reais de entrada e parcelas de 2 mil reais... já está pronto para começar. Perfeito, aí vocês já vão comprar. Exato. Léo, obrigada pela sua participação, tá, no podcast. Adorei conversar com você e te conhecer um pouquinho mais. E a gente se vê no próximo episódio do Foster Metros Quadrados.